Então, já que abrimos aí Mateus capítulo 18, versículo 23 ao 35, vamos fazer a leitura. Diz assim a palavra: a parábola do servo incompassivo. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar o seu senhor, mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o adorava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigada pela leitura das Escrituras Sagradas, palavra de vida, palavra de vitória, palavra de cura, de edificação, de ensinamento, de exortação, palavra de libertação. Pai, em nome de Jesus Cristo, que esta palavra poderosa preencha nossa alma, nosso espírito, e ela traga para nós, Senhor, respostas de situações que nós estamos precisando resolver na vida, e através dela nós podemos, Senhor, tomar posse da vitória. Senhor, tira de nossos ouvidos, Senhor, todo impedimento, tira da nossa mente toda dificuldade, para que nós possamos receber essa palavra com amor, acolher essa verdade no nosso espírito, Senhor, e após, Senhor, essa ministração, nós com certeza iremos cantar o hino da vitória, porque Deus, essa palavra é uma palavra forte, é uma palavra exortativa, mas é uma palavra de amor de Deus com o rebanho a quem o Senhor morreu por esse rebanho. Eu oro, Senhor, por mim e por todos que estão reunidos para ouvir essa verdade, em nome de Jesus. Amém e amém. E glória a Deus. Irmãos e irmãs, vamos refletir sobre essa palavra, em nome do Senhor Jesus, que você aí acabou de acompanhar a leitura comigo de Mateus capítulo 18, versículo 23 ao 35. Não é uma mensagem muito fácil de se falar, ela é boa de se falar, mas às vezes não é fácil de se falar, ou se é fácil de falar, muitas vezes não é fácil de ser recebida por algumas pessoas. Mas ela é ensinamento para nós. A palavra de Deus, ela é libertadora. E eu nessa noite quero falar sobre perdão, até porque nós estamos com a mesa do Senhor preparada para comermos do pão e tomarmos do cálice. E como comer e tomar da ceia do Senhor sem fazer uma análise, uma revisão da nossa caminhada no dia a dia, de tempos atrás, ou de alguns dias, ou até mesmo de hoje, sem olhar para a palavra e trazer para dentro do nosso coração, para as nossas atitudes, rever com Deus e tirar de nós o que é impedimento, aquilo que nos afasta do Senhor. Por isso, nessa noite, eu desejo de todo o coração que você receba esta palavra aí onde você está, palavra relacionada no Evangelho de Mateus, que trata sobre perdão.
Como eu disse, não é fácil, mas ela é necessária. E eu quero compartilhar com os irmãos. Ontem eu estava orando a Deus e falando isso para Ele. Senhor, ministra sobre mim uma palavra que venha falar comigo, mas que através de mim fale com as pessoas. Falava isso para Deus ontem pela manhã. E Deus me direcionou, o Espírito Santo me direcionou a que eu falasse sobre perdão, irmãos. E aí eu fiquei com essa palavra dentro de mim e pensando, Deus, é isso mesmo que o Senhor quer? Deus, é isso mesmo que o Senhor deseja? O Senhor quer alcançar as pessoas dessa forma, com essa ministração. Então que o Senhor, o Senhor possa dar toda a condição para isso acontecer e toda a testificação para que isso venha a se realizar. Pois bem, e aí isso passou o dia todo, E sabe que eu recebi um pedido de ajuda bem ontem. Bem à tarde eu recebi um pedido de ajuda de uma pessoa. E que se trata de uma necessidade de perdão. E eu falei, Deus, na hora eu disse para a pessoa, amém, tá? Pode contar comigo. E depois disso, quando eu estava só, o Espírito Santo de volta tocou profundamente em mim e me lembrou pela manhã que havia ministrado sobre perdão para eu falar para as pessoas. À noitinha isso aconteceu, um pedido de ajuda assim nesse sentido. Então eu estou falando para você, debaixo da ousadia, da unção e da autoridade do nome de Jesus, essa palavra. E eu quero conversar com os irmãos e as irmãs 6 lições de Deus. São rápidas, mas necessárias, 6 lições bíblicas, 6 lições da palavra de Deus que a Bíblia nos ensina sobre o perdão. E eu tenho certeza que todos nós estamos precisando. Hoje a gente precisa, amanhã, daqui a pouco, a gente não sabe que hora é necessária essa palavra para a nossa prática de fé. Mas ela é um remédio, na verdade. O perdão é um remédio para a nossa vida. Então, 6 lições. E eu quero falar sobre isso porque eu creio que vai ser um remédio para você também hoje. O perdão, ele revela o amor de Deus. Ele é a solução. Porque se alguém perguntar, mas o que é o perdão? O perdão é o revelador do amor de Deus. Ele é a solução para muitos problemas. E onde acontecem esses problemas? Acontecem de relacionamentos, Acontece dentro da família, acontece no serviço, acontece dentro do corpo de Cristo, entre irmãos e irmãs, acontece dentro de ambientes de trabalho, dificuldades de relacionamentos entre as pessoas, cristãs ou não. Então nós começamos a conviver com problemas. E são problemas tão difíceis, porque é aquela situação onde entra aquela pessoa que a gente tem dificuldade com ela, a gente não quer estar no mesmo ambiente, a gente não se sente bem, ela se sente também, se sente insatisfeita ou inadequado o ambiente para aquela outra pessoa. É uma situação muito ruim, a verdade ela é ruim, ela adoece. Então o perdão, ele é solução para muitos problemas. Primeira lição que Deus nos ensina nessa noite, e nós fizemos aqui a leitura de Mateus. Primeira lição que o Senhor nos ensina através da Bíblia, que Deus perdoa. Porque através do patrão daquele servo que devia, e aí ele foi perdoado porque mandou vender ele, a família, com tudo que eles tinham, porque eles tinham uma dívida. Mas aí ele pediu misericórdia, ele pediu perdão. E ele recebeu o perdão. E essa pessoa que perdoou esse devedor, ela está representando Deus na terra. Nessa parábola que Jesus contou. Então Deus, primeira lição, nunca se esqueça, Deus perdoa. Deus perdoa cada pessoa que se arrepende. Deus perdoa todas as pessoas? Ele gostaria sim de perdoar. Mas então por que elas não se sentem perdoadas? Porque elas não se arrependem dos seus pecados. Se acostumaram a viver errando. Gostaram do pecado e amaram mais o pecado do que a sua própria vida. Mas quem se arrepende e quem aceita Jesus como Senhor e Salvador, não importa a quantidade de pecados, se houver tamanho, que a gente não acredita, Mas alguns dizem pelo tamanho, mas se houver tamanho de pecado ou quantidade de pecado, para Deus isso não importa.
não importa quantos são e que tamanho eles têm, Deus perdoa todos os nossos pecados. Significa que a dívida daquele homem era muito grande, enorme a dívida dele. Mas o nosso Deus, representado por aquele patrão, perdoa qualquer dívida. Nosso Deus está pronto a nos perdoar, está pronto a te perdoar. E quando eu e você também perdoamos as pessoas, nós somos imitadores de Deus. E a palavra de Deus até diz: perdoai uns aos outros, como Cristo assim vos perdoou. Então, perdoemos uns aos outros, porque quando nós estamos tendo essa prática de perdão, nós estamos imitando Cristo. Se Cristo perdoa, eu também vou perdoar. Ah, mas a pessoa fez uma coisa tão feia, tão ruim, me magoou, me feriu tanto, e já faz tanto tempo, mas eu não consigo me limpar disso. Então, se não consegue, a partir de hoje, em nome de Jesus, quero te dizer, vale a pena? Quero te perguntar, né, melhor dizendo, vale a pena continuar dizendo: não, eu não perdoo porque falou isso para mim, eu não perdoo porque fez isso para mim? Irmãos, todos nós estamos sujeitos a ferir outra pessoa, a machucar o coração de outra pessoa, a ferir o coração do próprio Deus com as nossas práticas pecaminosas. Basta a gente ter um pouquinho de desvio da graça de Deus, nós vamos recuar da graça e nós vamos falhar com as pessoas, vamos falhar com Deus. E quando a gente se voltar para o Senhor, Deus vai nos perdoar novamente. E eu fico pensando, a vida é tão rápida, a vida é tão passageira, a vida passa assim como uma fumaça que se esvai, diz a palavra lá no livro de Tiago. A vida é como uma erva que se seca, uma flor que murcha, e não tem flor que dure tanto tempo. Ela dura alguns dias, logo ela se acaba. A vida é tão rápida, para a gente parar a nossa vida em função de aprisionamento chamado falta de perdão. E hoje a palavra de Deus está nos confrontando com essa verdade, para que a gente traga na memória pessoas que a gente precisa perdoar, ou que a gente precisa pedir perdão para elas. Daqui a pouco a gente vai embora, com pandemia ou sem pandemia, com vírus ou sem vírus. Uma hora dessas a gente vai embora. Quantas pessoas deitaram para dormir, não tinha vírus nenhum nela que fosse suficiente para matá-la, e ela não acordou, foi embora, Deus levou. E tantas outras formas de ir embora. E a gente precisa pensar assim: eu tenho que começar bem a minha vida aqui na terra, mas eu preciso terminar muito melhor, porque a forma como eu vou terminar a vida aqui na terra, ela vai descrever a eternidade para mim. Ela vai descrever a eternidade para todos nós. Sem perdão não tem céu para ninguém. Então, guarde isso com você. Deus é um Deus que perdoa. Por isso, Ele nos motiva a perdoarmos uns aos outros. Segunda questão, o perdão, ele traz libertação. Conforme o Salmo 32, versículo 1 diz que mais do que feliz são aqueles a quem Deus perdoa. Como esse credor, ele foi, como esse servo ele foi perdoado. E ele foi liberto porque ele foi perdoado. Então o perdão, ele perdoa pecados, ele perdoa dívidas. Nós estamos tratando dívidas aqui como pecado. Então, que você e eu possamos analisar cada momento da nossa trajetória e falar: Deus, eu preciso ser liberto, eu preciso ser liberta. Quanto mais eu falto com perdão, mais escravo da falta de perdão eu sou. Então, o perdão, ele traz libertação. Deus liberta de toda a condenação. Nós não somos mais escravos. A palavra diz lá em Gálatas 5, capítulo 5, versículo 1, que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E não convém voltarmos de novo à escravidão do pecado. E muitas vezes nós estamos querendo voltar ao pecado e jogar fora o perdão de Deus na pessoa de Jesus. E outras vezes não é por causa só de Jesus, por causa de outras pessoas, porque nós não perdoamos.
E nós vamos então fazendo com que outras pessoas também fiquem prisioneiras da nossa própria vontade, prisioneiras do nosso desejo, do nosso coração. Então, nessa noite, em nome de Jesus, faça isso na sua vida, tenha a prática do perdão para ser liberta, em nome de Jesus. O perdão também é um ato de libertação. E toda vez que você perceber que precisa de perdão, ou que precisa perdoar alguém, ou que precisa mesmo diretamente do perdão de Deus, porque o perdão, ele tem muito a ver com a cruz de Cristo. Porque a cruz, ela tem duas dimensões. A cruz tem a dimensão vertical e a dimensão horizontal. E o perdão está no centro dessa cruz. Porque na posição da dimensão vertical, é o homem precisando do perdão de Deus. Na vertical, no sentido dos braços abertos de Jesus, na crucificação, é o homem precisando perdoar outro homem, ou seja, o ser humano precisando perdoar o outro ser humano. Ou ser perdoado ou perdoar. E o perdão está no centro de tudo isso. Então, ele é libertador, porque o sacrifício de Jesus na cruz, ele é libertador. O perdão, para quem perdoa, né, no caso, pode ser você, pode ser qualquer um de nós, esse perdão, ele liberta. E a gente fala assim, mas do que ele liberta? Liberta do pecado, mas tanta forma de pecado, mas de que ele está se tratando? Ele liberta do rancor, porque as pessoas que não conseguem perdoar, elas têm um coração rancoroso. Esse coração magoado, esse coração ressentido, que ao ver aquela pessoa que feriu, ela sente toda a dor como se fosse naquele momento coisas que já vivenciou há muito tempo atrás. Quer um conselho? Seja livre hoje, em nome de Jesus. Tira esse rancor do seu coração. Não é só porque é Santa Ceia, não. É porque a gente precisa ir para o céu. E quem precisa ir para o céu precisa de coração limpo. E o rancor é uma sujeira. Uma sujeira do caráter de Satanás, que planta sementes de discórdia, que geram essas raízes de amargura e ressentimento e que tira de nós a plenitude de sermos pessoas felizes com Deus, de ter liberdade, de ter contato com qualquer pessoa. E mesmo aquelas que um dia nos feriram, e hoje a gente liberando elas, perdoando, tirando essa dívida delas, a gente vai ter paz com todos, porque é isso que a Bíblia diz. No que depender de vós, tende paz com todos. Ah, mas depende da outra pessoa. Não, depende de nós, porque a outra pessoa talvez não conheça Cristo, ou já conheceu Cristo e hoje está desviado, ele não tem mais a essência de Deus nele, então ele vai ser o que o mundo é. Ele vai praticar o que o mundo pratica, ele vai guardar o que o mundo guarda. Em nome de Jesus, vamos fazer um combinado hoje. Tire todo o peso de rancor do seu coração, em nome de Jesus. Terceiro ensinamento da palavra. Quem ama, perdoa. A palavra de Deus em 1 Pedro 4,8 diz, quem ama, perdoa. Eu e você somos pessoas que amamos. Nós amamos. Talvez a gente não esteja conseguindo praticar com eficácia essa obra de amor, mas nós somos pessoas que amamos. Perdoamos a quem amamos, porque o amor, ele é incondicional. Esse amor não é um amor natural somente, mas é um amor incondicional. E quando se trata desse amor, ele não vem de mim, não vem de você. É aquele amor que pôs Jesus na cruz do Calvário. É aquele amor escrito e descrito por Paulo em 1 Coríntios 13. Se eu não tiver amor, eu serei como um metal que soa. Se eu não tiver amor, de nada eu vou valer a pena. De nada você também vai valer a pena. Se não houver amor, não justifica dizer que nós somos cristãos, porque a base do cristianismo é o amor, porque o próprio amor é o Senhor Jesus, o Filho de Deus. É difícil praticar o amor incondicional? Sim, porque há pessoas que nem merecem ser perdoadas, nem merecem ser amadas. E você já deve ter pensado nisso nessa noite. E eu concordo. Tem pessoas que não merecem, mas precisam ser perdoadas e precisam ser amadas.
Porque o amor, diz a Bíblia, cobre multidões de pecado. E o perdão tira das prisões. E enquanto nós não perdoamos uns aos outros, ficamos prisioneiros, e a pessoa que precisa do perdão também fica prisioneira. Ou seja, não tem vitória para lado nenhum. Não existe bênção. Então nós perdoamos porque esse amor é incondicional. Perdoar não é aceitar que as pessoas nos façam mal, nos façam de bobos, ache que a gente é boba, que você é boba. Não, não é isso. Ah, tá fazendo sua maldade para mim, e então é isso que é perdoar? Não. Perdoar, irmão e irmã, é resolver o problema. É resolver a situação sem guardar rancor e entender que aquele ofensor, aquela pessoa, ela é uma pecadora, um pecador, como eu sou, como você é. A única diferença está em que eu reconheço o meu pecado, me arrependo dos meus pecados e eu peço perdão a Deus. Você pede perdão a Deus dos seus pecados, ou você e eu, nós vamos até a pessoa e nós pedimos perdão, nós nos humilhamos perante Deus e nós tomamos a decisão do perdão. Mas nós somos falhos. Você é falho, eu também sou falha. Então nós precisamos entender que quem ama resolve o problema. Se você e eu não decidimos resolver o problema, nós vamos ficar aí amarrados a vida inteira e corre o risco de se perder na eternidade. Nós estamos aqui numa grande viagem, mas essa viagem um dia vai ter fim aqui. Aliás, o lugar de desembarque dessa viagem, para quem crê e aceita e vive a verdade do Evangelho, é o céu de glória, né? Ruas de ouro, mar de cristal. Quarta questão. Quem é perdoado ama. Lucas 7,47, que é uma história em que Jesus conta sobre uma mulher que chega, unge os pés de Jesus com lágrimas, quebra um vaso de um perfume caríssimo sobre ele, o adora sem nenhuma palavra, mas ela tem uma adoração extrema. Era uma mulher que Jesus libertou de demônios, uma mulher pecadora, uma mulher cheia de coisas erradas, mas que um dia teve um encontro com Jesus e foi liberta, foi curada por amor, porque Jesus amou a vida dela. Então quem ama é perdoado, e Jesus fala isso sobre a mulher: quem muito ama, muito perdoa. Se você diz que tem realmente amor no coração, nós temos dito isso. Então, se nós temos amado muito, então nós vamos perdoar muito. Porque o perdão, ele gera gratidão no nosso coração. Quando uma pessoa entende, ela consegue entender que ela foi perdoada, quando você recebe e aceita esse perdão, eu também, mesmo sem a gente merecer, a gente vai amar aquele que ofereceu o perdão. E quem nos ofereceu o primeiro ato de oferta de perdão está em Deus, que amou tanto a humanidade que deu seu único filho, que é Jesus, seu filho unigênito, para morrer em nosso lugar, com forma de inocência, para perdoar todos os nossos pecados. A gente nem havia nascido ainda e o perdão de Deus já estava estabelecido sobre a terra na pessoa e no sacrifício doloroso de Jesus no Calvário. Não perca tempo em perdoar. Se você não tem coragem de perdoar, ore a Deus, para Deus te dar essa coragem e fé também. Para Deus te dar fé e coragem para perdoar. Não consegue perdoar logo de início? Escreve uma carta, manda um zap, manda um bilhetinho para a pessoa, compra um chocolatezinho, um bombom e envia para ela. Dá um jeito, faça a sua parte. Você fazendo a sua, Deus fará a dele. E a outra pessoa que precisa do perdão, ou ela precisa reconhecer que errou também, e pedir perdão, Deus vai quebrantá-la, Deus vai tratar, Deus vai trabalhar no coração dela. Mas você tem que ter fé que você está recebendo essa palavra hoje em nome de Jesus para mudar a história, para quebrar jugo. Quinto item que eu quero dizer para você, irmão e irmã: perdão não tem limites. Porque às vezes a pessoa diz assim: eu perdoo se ela não fizer mais isso. Aí Pedro fala com Jesus, até quantas vezes tem que perdoar? 7? Jesus fala: não, que é isso, você tá doido, tá louco? Que 7 é coisa muito pouco, é coisa rápida. 70 vezes 7. E Pedro fica doido com Jesus, 70 vezes 7, 490 vezes é muita coisa.
Jesus está querendo dizer para ele que ninguém peca contra alguém 490 vezes no mesmo dia. Acho que nem o mês inteiro não é possível pecar 490 vezes contra alguém. Mostrando que não tem limites para perdoar. Você vai perder a conta muito antes de chegar nas 490. Ah, hoje pecou contra mim. Ah, uma semana passada pecou contra mim. Acho que quando chegar lá nas 30 vezes, a gente já não lembra mais. Quantas vezes pecaram contra a gente? Ou que nós pecamos contra alguém? O perdão de Deus não acaba. Esse perdão não tem limite. Se o perdão de Deus não tem limite, o meu e o seu também não pode ter. Perdão, irmão, não é opção. Perdão é decisão. E por que não dizer que é mandamento? Porque em algumas partes das Escrituras está escrito: perdoai-vos uns aos outros. Toda vez que a gente fizer essa leitura, perdoai, está dando uma ordenança. Esse verbo está no tempo de ordenança. Perdoai-vos uns aos outros, como Cristo nos perdoou. Então, perdoe sem limite. Você não vai perder nada. Eu também não vou perder nada. Não é fácil, muitas vezes é verdade, na hora do calor das emoções, pedir perdão, às vezes vai parecer de boca para fora. Então, primeiro ore a Deus, dê um tempo para as coisas se esfriarem, e depois, no momento adequado, onde o Espírito Santo preparar a hora, se reconcilia, perdoa ou peça perdão, se humilha perante Deus, e você vai ver o tremendo manifestar de Deus sobre esta obra chamada perdão. Aleluias! E eu quero, antes de terminar, aqui no 6, contar uma história para você. Não é uma história, não é uma ilustração que não seja verídica, não. É uma história real. Eu já trabalhei em um hospital há algum tempo da minha vida. E houve uma vez que eu estava trabalhando, estava de plantão, não no meu setor, mas em outro setor. Chegou um jovem e ele sofreu um acidente de moto e foi muito perto do hospital, questão de uns 500 metros. Ele sofreu um acidente de moto e ele caiu de uma forma que ele sofreu um traumatismo craniano, e ele já chegou e foi direto levado para o CTI. E aquele jovem ficou lá alguns dias, um dia, 2 dias, 3, e ele tinha um irmão. E esse irmão dele, todos os dias, quando eu conhecia esse jovem, ele era amigo da nossa família. E quando eu saía do meu serviço, no meu horário para ir para casa, eu vi o irmão dele sentado lá no pátio do hospital, todos os dias sentado lá, após a visita. E aí você pensa, mas o que ele fazia lá, se o irmão estava no CTI? Sabe o que ele fazia lá? Ele tinha desejo de falar com o irmão que estava no CTI. O irmão já estava em coma, não tinha mais chance. E ele ficou, aquele jovem de 21 anos, ficou acho que uma semana no CTI. E o irmão ficou uma semana, todos os dias, indo lá e sentando do lado de fora do hospital, desejoso de falar com aquele irmão. Mas não tinha mais jeito. E sabe qual era a dor maior de tudo isso? Quando eu vi aquele outro jovem sentado lá todos os dias, olhando aqui no hospital e querendo estar lá com o irmão, mais doloroso, sabe qual era? É que ele não falava com o irmão dele já fazia 1 ano. 1 ano que ele não falava. Esperou 1 ano, irmãos. Você fala, mas 1 ano, né? Tem coisa que a gente fala assim, 1 ano passa rápido demais. Pois é. Esperou 1 ano, mas 1 ano foi tempo demais para esperar consertar. E para esperar consertar de uma forma que não teve mais conserto. Porque ao final de 1 semana, aquele jovem entrou em falência, né? O cérebro dele, e Deus o levou embora. Então eu quero dizer para você, é uma experiência dura, difícil de se ouvir, mas eu estou te dizendo que eu conheci o jovem que ficava lá. Ele ia na casa da minha mãe, do meu pai, a gente conhecia, era amigo da nossa família. Eu conheci tanto ele quanto o que estava por lá de fora. E infelizmente não tinha mais o que se fazer. Só Deus, né, para tratar, para curar, para libertar, para fazer uma obra ali naquele coração. Não sei mais como está esse jovem hoje, porque nunca mais vi. Mas o outro foi embora, Deus levou. E às vezes a gente fica dando tempo, tanto tempo, às vezes o Espírito Santo já falou,
Pega esse perdão que não tem limite, usa esse perdão, libera esse coração, limpa esse coração e nós estamos existindo. Ninguém é dono do tempo, ninguém é senhor da vida, a não ser o próprio Deus. E às vezes a gente pensa, não, mas eu não estou pretendendo morrer agora, nem eu, mas o outro também não. Ninguém está todo mundo de repente esperando passar a pandemia e fazer um grande projeto de vida ainda. Mas ninguém sabe que hora o Senhor pode nos chamar. Então limpa esse coração aí, em nome de Jesus. Última coisa, perdão gera perdão. Mateus 6,14, 15, né, que é a oração do Pai Nosso. Se nós realmente entendemos o perdão de Deus, nós vamos perdoar as outras pessoas. Falta de perdão é falta de compreensão do amor de Deus. Quem não consegue perdoar, não entendeu qual é o amor de Deus. Não recebeu de verdade o amor de Deus em seu coração. Quando perdoa, quando você perdoa, você se parece com Deus. A igreja se parece com Deus. Quando Deus perdoa, e Ele sempre vai fazer isso, quando há um arrependimento de coração genuíno, né, puro, quando Deus perdoa, você também perdoa, porque Deus te dá força para perdoar. E quando você perdoa as pessoas, Deus também perdoa as pessoas. Então, quando você perdoa, Deus perdoa. Aprenda isso. Quando você perdoa, Deus perdoa. E os outros e as pessoas vão aprender com você, comigo, como a igreja. Elas vão aprender também a perdoar. Ninguém pode falar de perdão se não sabe perdoar. Ninguém pode falar de amor se não sabe amar. Ninguém pode mandar alguém ser santo se ela não se santificar. Ninguém pode falar para o outro, vai ler a Bíblia se ela não lê. Vai orar se ela não ora. Vai se ajoelhar se ela não se ajoelha. Vai quebrantar esse coração se ela não é quebrantada. Então, quando você perdoa, Deus perdoa. E pessoas aprendem com você, pessoas aprendem conosco, pessoas aprendem comigo, pessoas aprendem com a igreja. Porque todos nós temos a única fonte de aprendizado, é Jesus. A fonte do aprendizado do perdão é Jesus. Terminando, diz ele assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles fazem. Palavra, uma das 7 palavras da cruz que Jesus liberou sobre aqueles que o crucificaram. Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Perdão é decisão. Limpa hoje esse seu coração, que nasceu para dar certo, nasceu para vencer, nasceu para ser uma bênção, nasceu para ser morada do Espírito Santo. E muitas vezes o Espírito Santo está de mudança pronta para o nosso coração, mas ele não pode entrar, porque a sujeira está lá dentro. Rancor, ressentimento, raiz de amargura, ira, cólera e tudo que é sujidade e impede a permanência do Espírito Santo. E é importantíssimo que ele venha morar, porque quando ele vem morar, ele começa a trazer um processo de transformação, de santificação para a minha vida e para a sua vida. Que nesse momento você possa estar refletindo sobre o que você ouviu, o que nós ouvimos,